Olhe para cá. Honra. Diga bem alto, honra. Diga de novo, honra. Diga de novo, honra. Honra é uma palavra tão poderosa que está ligado com o princípio de Deus para todos nós. Honrar é algo que, quando você entende o poder que há na honra, você começa a olhar primeiramente para dentro de Jesus. Porque Jesus, se você precisa de um exemplo de alguém que honrou seu pai e esteve debaixo de liderança e de obediência, foi Jesus. Jesus, ele carregou dentro dele esse princípio ao ponto de eu ter que perguntar a você: quem era maior, Jesus ou João Batista? Jesus ou João Batista? Jesus. Mas quem se submeteu a quem? Jesus. Jesus se submete a João Batista quando ele vai até João Batista para ser batizado. E na hora João Batista, assustado com aquela cena, porque afinal de contas, algum tempo antes ele tinha visto Jesus caminhando e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo depois Jesus vem até João para ser batizado. E João olha e diz assim: eu tenho que ir até ti para ser batizado por você, para ser batizado pelo Senhor. E Jesus olha para João e diz: João, deixa que assim aconteça, para que se cumpra a justiça. O Senhor Jesus, ele se submete, ele literalmente reconhece que João era aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, e que era a autoridade sobre Jesus para batizá-lo, porque João veio antes de Jesus. João era um profeta que foi levantado pelo Senhor para poder preparar os caminhos, para poder literalmente abrir caminho, para que o Senhor fosse enviado para aquilo que ele tinha que viver. Jesus só inicia seu ministério quando João Batista é morto. Por isso que é tão importante nós entendermos que o princípio de honra, ele é um princípio tão poderoso, que às vezes nós o levamos para dentro apenas do lado religioso. Mas a honra, ela é um princípio que nos dias de hoje é o que mais destrói famílias, casamentos, relacionamento entre pai e filho. É o que mais tem destruído a nossa nação. A nossa geração está no pior tempo da sua história. É um tempo em que pai já não honra mais seus filhos. Aliás, seus filhos já não honram mais os pais, com pequenas atitudes que antes era algo praticamente obrigatório para todo filho. Eu não sou muito velho, tenho 19 anos, diga glória a Deus. Cadê a glória a Deus? Não tem? E aí, talvez você que tenha um pouco mais de idade que eu, que a mim, vai saber que antes, na sua casa, tomar a bênção era algo obrigatório, sim ou não? Dizer para onde estava indo e a hora que ia voltar era obrigatório. Se o seu pai estivesse conversando na sala, você não passaria no meio da conversa, sim ou não? Honrava, respeitava. Você literalmente tinha todo cuidado em preservar essa honra, porque afinal de contas você reconhecia que ali havia uma autoridade. Deus o livre você chamar o teu pai de você ou de tu. Era a terceira guerra mundial declarada, sim ou não? Hoje você não tem mais a prática da bênção. Você já não tem mais a prática de sentar à mesa e entender que ali tem uma autoridade. Cada um senta onde quer, faz o que quer, da forma como quer, sai a hora que quer, volta a hora que quer. Mas tem uma frase do meu pai que eu acredito que você ouviu a vida toda: enquanto estiver debaixo desse teto, enquanto eu colocar a comida na mesa, você tem que respeitar. Porque isso acabou? Porque nós começamos a ensinar aos nossos filhos que honra já não é mais necessário. E por isso que a nossa geração, ela está do jeito que está. É uma geração que talvez, simplesmente pelo fato de não ler a palavra de Deus, esqueceu que o primeiro mandamento com promessa
é honra. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 16. Honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem nesta terra pela qual o Senhor te entregou. Ou seja, se honrar o pai e a mãe prolonga os meus dias na terra, então a desonra vai gerar com que os meus dias sejam abreviados. Quantos jovens de 16 anos, 17 anos, 20 anos, 13, 12 anos estão morrendo porque não honram seus pais? Os seus dias estão sendo abreviados porque não tem a prática da honra. Agora, onde está a culpa? Em nós como pais. O seu filho, ele vai olhar para você e ter você como modelo. Modelo de quem ora, modelo de quem é justo diante de Deus e dos homens, modelo da forma como você se expressa, a forma como você fala, a forma como você lida com as pessoas. Isso vai ser modelo para os teus filhos. E se ele vê você não honrar o seu pai, como ele vai querer ter a prática da honra em você? Então a honra é algo tão sério, que se Jesus se submeteu a uma autoridade, quem sou eu para não me submeter? A autoridade, ela é responsável por determinar a sua vida. Diga bem alto, o meu destino. Diga bem alto, o meu destino está dentro da minha autoridade. Isso é muito sério. O seu destino está dentro daquele que ora pela tua vida, daquele que é responsável pela tua vida, daquele que vai prestar conta pela tua vida. O seu destino está dentro dele, porque você percebe isso desde a fundação do mundo, quando Deus, na viração do dia, descia para conversar com Adão e Eva. Essa prática era tão comum que literalmente havia necessidade em que toda decisão de Adão fosse tomada dentro de Deus. Por mais que Adão tivesse sido liberado para poder dominar, frutificar, encher a terra, para que ele pudesse trazer a multiplicação, para que ele viesse encher a terra, mas havia nele o direito e também a obrigação de poder olhar para o seu Criador como o único Criador que deu tudo a Adão. Mas havia uma ressalva: você pode comer de tudo que tem nesse jardim, mas da árvore da vida não pode. Por quê? Porque dentro do princípio de honra, tudo posso, tudo eu posso, mas nem todas as coisas. Tudo eu posso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você entende que há uma autoridade sobre você, que Deus constituiu, que Deus é o Senhor, que de verdade nós teremos que prestar conta naquele dia, então primeiro eu preciso reconhecer: será que nós temos honrado a Deus com a nossa vida, com nossos bens, com as nossas atitudes? Será que nós temos de verdade entendido que esse princípio de honra, ele foi quebrado em Adão? Porque Satanás sabia que quando ele cai, quando ele é lançado à terra, foi justamente por falta de honra. O diabo deixou de honrar a Deus quando ele achou que poderia ser semelhante ao seu trono em relação ao trono de Deus. O diabo não queria ser maior do que Deus. O desejo dele era colocar o seu trono aonde estava o trono de Deus. O desejo de Satanás era que agora houvesse dois deuses para o mundo adorar. E ele é expulso daquele lugar, porque ele se levantou contra a sua autoridade, contra o seu Criador, contra o seu Deus. E quantas das vezes nós nos levantamos contra o Senhor de forma inconsciente? Dentro da honra está a obediência. Diga bem alto, obediência. Dentro da honra está o processo de nós reconhecermos que de verdade todas as nossas decisões, elas estão ligadas à obediência. Porque uma vez nós vamos perceber que alguns homens na Bíblia, eles desonraram os seus líderes, eles desonraram os seus sacerdotes, e o fim deles é triste. Nós encontramos isso em, primeiramente, Adão, quando ele desonra o Senhor, desobedecendo. Você pode comer de qualquer árvore, menos da árvore da vida.
Adão vai e por meio de uma desobediência, ele come justamente da árvore do conhecimento e do mal, da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali ele desobedece a Deus, porque a árvore da vida era onde ele jamais deveria tocar, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria se alimentar dela, porque ali estava ligado com obediência. A árvore da vida era para se tornar igual a Deus. O próprio Deus disse: nós vamos proteger essa árvore, para que ele não coma dela e se torne semelhante a nós. Desobediência. Adão desobedece e agora ele cai, desonra. Depois disso, você tem o princípio da desonra acontecendo em Isaac. Quando você olha para Jacó e a sua atitude é de desonra para com seu pai. Mas antes disso, meu Deus do céu, a desonra mais desastrosa de um ser humano é ele trocar o direito que é dele, conquistado na cruz, conquistado antes da fundação do mundo, por qualquer coisa simples. Esaú tinha o direito de primogenitura. Isaac estava preparando Esaú para ser o patriarca da nação. E aí de repente ele chega. Jacó está preparando um bocado, um alimento. E aí ele olha e diz: me dá desse bocado. E aí Jacó, sendo como era, usurpador, aquele que de verdade era traiçoeiro nas suas atitudes, olha e diz: não vou dar a você, mas eu posso fazer um acordo contigo. Você me dá o teu direito de primogenitura e eu dou a você aquilo que vai saciar tua fome. Ouça bem, ouça bem. A queda do homem aconteceu no ventre, nos olhos, no desejo. A palavra do Senhor nos diz que Eva, observando que o fruto era agradável, desejou e pegou. O que mais mata o ser humano hoje é uma frase muito conhecida de Billy Graham: olhar uma vez é inevitável, mas olhar uma segunda vez é um desejo, é uma disposição, é uma decisão. Você pode olhar com os seus olhos para algo que afasta você de Deus, até aí é cometer um pecado. Mas quem comete pecado está de verdade diante do Senhor para se arrepender e não fazer mais. Mas quem olha a segunda, terceira, quarta vez e deseja aquilo que não é a vontade de Deus, está sendo levado a cometer além do que é a vontade de Deus, ou seja, entra para a prática. E a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Segundo, Esaú, ele troca aquilo que era por direito dele, a primogenitura, por um alimento. Mais uma vez, por causa do estômago, um homem está caindo. E a bênção é algo tão sério que talvez você pense assim: mas pastor, esse negócio de pai, bênção, e aí Deus te abençoe, eu acho que isso não tem tanto poder. Eu já fiz esse questionamento. Só que quando Isaac abençoa a Jacó no lugar de Esaú, a Bíblia diz que depois de Jacó fugir, depois de desonrar o Senhor, desonrar o seu pai, Esaú vem e diz assim: meu pai, por acaso não sobrou nada para mim? Qual foi a resposta de Isaac? Não, filho, a tua bênção eu dei ao teu irmão. Só que depois ele diz assim: mas eu vou te abençoar. Olha, a tua bênção, ou seja, a bênção de Esaú, ela já não tinha mais validade, porque ela já tinha sido liberada sobre outro. Aí depois você vai ver Jacó diante de José para abençoar os seus filhos, Benjamim e Efraim. E nessa bênção ele abençoa com as mãos trocadas. Benjamim não, Efraim e Manassés, desculpa, de mãos trocadas.
E aí você começa a perceber que desde a fundação do mundo, desde Adão, o princípio da desonra, da desobediência, ela é algo que vem acontecendo dia após dia. Isso vai ocorrendo. Depois você vê na vida de José a desonra dos seus irmãos para com ele. Depois você vai vendo acontecendo através da vida de Davi, dos seus filhos. E aí você observa isso até chegar em Jesus. Quando chega no texto em que nós lemos, quando ele diz assim: e escandalizavam-se nele, versículo 57. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Agora ouça bem. Agora nós já apertamos os cintos. Agora nós vamos decolar. Por que Jesus dá esse exemplo da terra e da casa? Porque o maior lugar de desonra está dentro da tua casa. O maior lugar de desonra está naqueles que convivem com você. O maior lugar de desonra está naqueles que não conseguem reconhecer sobre a tua vida o ministério que Deus tem para você. O maior lugar de desonra está justamente nas pessoas que elas não acreditam que Deus te chamou para algo. É as pessoas que vão olhar para você e vão ter a mesma postura que aqueles tiveram com Jesus. Eles vão olhar e vão tentar ver o teu passado. Eles vão te procurar naquilo que você fez lá atrás. Eles começarão a olhar e dizer assim: não é por acaso essa a filha de Maria? Não é essa que antes ficava bêbada em cima das mesas, que se drogava? Não é essa que vivia na prostituição? Não é esse que viveu no cárcere? Não é esse que vivia nas drogas? Não é esse. Eles vão buscar, tentar encontrar em você o teu passado para te desonrar. Foi isso que fizeram com Jesus. Por acaso não é esse filho de José o carpinteiro? Por acaso não é esse que os seus irmãos moram no nosso meio? Por acaso não é esse? Da onde é que vem esse poder dele? E aí Jesus olha e diz, e escandalizando-se nele, porém lhes disse Jesus: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Olha, eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite. Não vão acreditar no teu ministério, não vão acreditar que Deus te levantou, não vão acreditar na tua oração, não vão confiar naquilo que você está falando, vão desdenhar de você quando você anunciar o evangelho, quando você pregar. Eles vão rir de você, eles vão lembrar do teu passado. Mas eu tenho uma palavra para ti nessa noite: Deus se levantou, profeta, Deus se levantou, mulher de Deus, Deus se levantou, homem de Deus. Viva o que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Porque ainda que eles não reconheçam, ainda que muitas das vezes a tua casa não perceba que Deus te chamou para algo grande, mas Deus está preparando o momento, Deus está preparando o lugar, Deus está preparando o testemunho, porque chegará o dia em que seus irmãos, seus pais vão entender uma coisa: agora eu entendo porque que ele foi vendido, porque que ela foi embora, é porque Deus tinha que honrá-la longe de casa. Se não há honra dentro da sua casa, Deus vai te honrar em outro lugar. Se não há honra na sua terra, Deus vai te tirar de lá e vai te honrar em outro lugar. Agora tem um detalhe: o mesmo que aconteceu com José tem que acontecer comigo e com você. Você vai ser ofendido, caluniado, você vai ser desprezado, você vai ser levado às prisões, você vai ter que fugir de verdade das contaminações, até que chegará o momento em que Deus te colocará em um lugar de honra, aonde não aconteceu algum tempo atrás. A Bíblia diz que quando os irmãos de José reconhecem, depois que José se apresenta a eles, eles pedem perdão. E aí José olha para eles e diz assim: na verdade o perdão deles era com medo de José matá-los. E aí José olha para eles e diz: Deus utilizou da maldade de vocês para me trazer para esse lugar. Talvez você não entenda hoje o porquê que muitas coisas acontecem na sua vida. É Deus te impulsionando para o teu propósito,
é Deus te impulsionando para aquilo que Ele tem para a tua vida. O lugar de desonra, Ele faz com que você se retire. O lugar de desonra faz com que você tenha uma visão diferente. O lugar de desonra faz com que você olhe no novo horizonte para entender, talvez a terra não é a terra que Deus tem para você. Pois bem, Deus vai preparar para que você possa ir em direção ao lugar aonde Ele vai te honrar. Dói, lógico que dói, porque seria muito bom se o teu esposo olhasse para você com os olhos de honra, se a tua esposa olhasse para você com os olhos de honra. Seria muito bom se teus filhos olhassem para você em honra e em reconhecer algo. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não há como fugir daquilo que há dentro dela ou dentro dele.